Você imagina assim, embaixadores chegando em Tebas e olham, veem um cara com roupa de pastor, né? Um pastor de ovelhas lá devia se vestir muito bem, né? Deveria parecer o Tarzan. E com aquele leão na cabeça, assim, né? Tá chegando um doido aí, dá um dinheiro pra ele e fala pra ele ir embora. Olá, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Gostaria de pedir já, antes que a gente entre no nosso assunto, por favor, dê um like, comente ou compartilhe, dê algum sinal para o algoritmo do YouTube reconhecer a sua participação com a gente aqui. Isso seguramente nos ajuda a manter a nossa estrutura e poder oferecer material, entregar material de qualidade cada vez melhor. Nos últimos vídeos nós tivemos a oportunidade de conhecer o começo da saga do Hércules, né? O que foi que tornou esse herói tão querido. Nessa altura do campeonato, tá todo mundo se tocando, né? Que o caminho dele não foi um caminho de rosas, não foi um mar de rosas. A coisa não era tão bonitinho assim, eu sou filho de um Deus, eu sou filho de uma pessoa muito importante. Comigo nada pega. Eu tenho, meu nome é mais forte do que qualquer outra coisa. E a gente está vendo que no caso do Hércules não foi bem assim, pelo contrário, né? Ele acabou cometendo uma bobagem, ele vai cometer outras. A gente vai ver, tá? Mas é muito interessante a gente perceber assim que ele havia sido mandado embora do palácio, né? O anfitrião, o rei, o mandou pro monte, para umas montanhas onde tinham uns pastores e ele foi ser um pastor. Então ele perdeu toda aquela luxo, toda aquela pompa, aquela circunstância do palácio e foi viver uma vida de aldeão. E começou a acontecer uma coisa. Ele está lá sendo pastor, tal, no meio dos caras e tudo. Aliás, a propósito, né? Lembra do outro vídeo que tinha o cara que ensinava astronomia, tinha o cara que ensinava medicina, usar armas, arco, matemática, grego. Agora estava no meio da pastorzada, não tinha nada, né? Aí o que aconteceu? Veio o boato assim, ó, tem um leão que está destruindo os rebanhos na Grécia, aí, na região que a gente está. E ele falou, é mesmo? Quando a gente fala um leão na Grécia, às vezes isto causa um pouco de espanto, porque nós imaginamos o dia de hoje. Hoje em dia, se tem leão na Grécia, é no zoológico. Mas naquele tempo, no Neolítico, por exemplo, os leões se distribuíam por toda a África e praticamente toda a Europa mais mediterrânea, mais quente, e o Oriente Médio. Era uma distribuição enorme, né? Depois, com o avanço da civilização, não foi agora no século XX, não foi a camada de ozônio, não foi o aquecimento global, não foi emissão de gases, os leões foram diminuindo o seu habitat pelo avanço humano. Então, quando a gente pensa que o planeta está sendo destruído, vamos lembrar que nós estamos fazendo isso faz tempo, tá? Não é de hoje. Então não adianta tomar medidas drásticas e querer reverter o curso da história em meia hora, uma coisa que vem acontecendo há milênios. Nada contra tomarmos medidas de sustentabilidade, ao contrário, exatamente entendendo como isso vem de longe, a desertificação, a perda de certos habitats, é que a gente pode tomar medidas efetivas e não medidas demagógicas, medidas infantis. Fica bonito, eu me promovo, mas eu tomo medidas que não têm absolutamente eficácia nenhuma para o problema. Deixando o leão de lado, voltando aqui para nós, então lá tinha um leão lá, o leão estava fazendo um estrago danado nos pastores. Aí é interessante porque mais à frente, esse caso é quase um spoiler do que vai aparecer depois no Hércules. Ele vai enfrentar um leão na região da Nemeia. Esse leão é um monstro, esse leão é um ser mítico, também é filho de uma divindade, tá? Mais à frente a gente vai ver. Esse aqui era um leão comum, mas especialmente arisco.
né? E estava dando muito trabalho para os pastores. Ele pegou, foi lá, né? E ele passou, o bicho era tão arisco que ele ia atrás, o bicho corria. Ele passou 8, deixa eu ver se é isso mesmo, 8 semanas, né? 8 semanas no encalço do bicho, 2 meses, até conseguir pegar o leão. Aí quando ele pegou o leão foi simplíssimo, ele pegou, acertou com a lança, matou. Aí ele pegou e cortou. E era uma época que assim, o Hércules estava tomando todo o cuidado do mundo para não se exceder em sua força. Aquela lição que ele aprendeu matando sem querer o professor dele, o Lino, isso ele trazia consigo. Ele via sua força e seu poder como uma espécie de algo negativo que tinha que ser refreado o tempo todo. Aí ele pega, ele mata esse leão, fala: pronto, eu vou matar esse leão e eu vou levar esse leão para a corte do meu pai. Ele já era um homem feito, já não era um garoto, e ele ia levar lá para Tebas. Aí no caminho ele foi com o leão e ele colocou no ombro e na cabeça, exatamente como ele vai fazer mais à frente em Nemeia. Aí ele vai com esse leão e tem uns embaixadores chegando em Tebas. Você imagina assim, embaixadores chegando em Tebas e olham, veem um cara com roupa de pastor, né? Um pastor de ovelhas lá devia se vestir muito bem, né? Deveria parecer o Tarzan, né? E com aquele leão na cabeça assim, né? Os caras vão falar: tá chegando um doido aí, dá um dinheiro para ele e fala para ele ir embora. E aí ele chega com esse troféu na cabeça e são embaixadores de uma outra cidade que estão vindo cobrar um tributo do anfitrião. Daí Hércules falou: mas qual tributo? Qual que é? Não, teve um crime que aconteceu um tempo atrás. Hércules falou: um crime? Mas que crime? Ele já pensou que sou eu, né? Mas não era um outro crime. E os embaixadores disseram: olha, nós nem lembramos mais qual foi a ofensa, mas nós estamos vindo até hoje temporariamente cobrar 100 bois. Ele olha aquilo e fala assim: poxa, mas então eu vou ter que pagar, meu pai vai ter que pagar 100 bois para esses caras por um crime que eles nem sabem qual foi. E eu me matei aqui, passei 2 meses aí para dar fim no leão, para livrar a cara aí de alguns carneiros. Ele falou: tá errado isso aqui. Aí ele debateu com os caras. E os caras responderam torto porque achavam que ele era simplesmente um pastor, né? Adivinha se ele ficou com a cabeça quente, adivinha se ele tirou a espada de um cara, não distribuiu peteleco geral ali, matou gente, outras pessoas ele deixou vivo para voltar para o rei deles e avisar que não ia mais pagar nada. Ele fez tudo isso da cabeça dele, né? Aí ele entra na cidade e vai encontrar o rei, o pai dele. Falou: olha, aconteceu tal. Eu fico achando assim que o anfitrião, ele deve ter botado a mão na cabeça e falou assim: cara, eu mandei o cara para as montanhas porque ele matou um professor. Na volta ele mata uma comitiva diplomática. Eu fiquei fazendo, o anfitrião não sabia muito bem o que fazer com este seu filho sui generis, né? Mas o fato é que isto deu uma guerra. Óbvio, né? Houve uma retaliação, eles voltaram, o pau fechou, quebrou o pau. Hércules matou mais gente ainda. Daí os caras estavam predominando na guerra. E aí o Hércules fez o seguinte: ele foi numa montanha que ele conhecia muito bem. Ele desviou um rio, passou 2 dias preparando uma ravina com uma pedra. E na hora H, quando os inimigos iam prevaricar, iam prevalecer, ele foi lá e tirou uma pedra que segurava o rio. O rio veio abaixo, desceu um tsunami, pegou os exércitos, ele mandou todos os exércitos do pai recolherem, eles se recolheram e, bom, isso também é um spoiler
de um dos 12 trabalhos dele, que ele também vai desviar o curso de um rio. Não percam. Só que lá vão acontecer coisas incríveis. E aí o que acontece? Acabou, né? Eles ganharam, só que o pai dele, anfitrião, foi ferido. O pai morre. Quando o pai morre, ele berra em alto brado: Pai, não me abandone. O pai simbólico dele, que era Zeus, estava lá em cima, mas ele sentiu a perda do pai real. Era o pai real dele, que havia ficado ao lado dele o tempo todo, não tinha planos fenomenais para ele, mas foi o pai dele. Pai, não me abandone. E aí ele pega uma flecha, Hércules, né? Pegou, apontou uma flecha, atirou uma flecha de uma distância estapafúrdia, acertou no meio da testa do rei da outra cidade. Então, o cara não tinha jeito, o cara realmente era porteiro de gaiola. O cara não conseguia uma solução serena para as coisas, e isso depois vai sair muito caro para ele. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, nós ficamos aqui assim. Desta vez, a impulsividade dele, a intempestividade dele custou a vida do pai. E nós vamos ver que a partida desse pai o jogou numa outra dimensão de existência, e nós vamos ver que coisas interessantíssimas e tão próximas de nós aconteceram na vida dele. Eu acho interessante recortar aqui uma coisa que é o seguinte: é a passagem da emancipação. Não é fácil se emancipar. Não é fácil se emancipar dos pais. Não é fácil se emancipar do que você aprendeu com seus pais. Quando eu falo aprender com os pais, eu não estou falando aqui não fume. Não, isso aí é etiqueta. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o que você aprende dos padrões emocionais. O seu pai é pavio curto, vive dando show. Ao você se emancipar disso, às vezes é trabalho de muito tempo. É um trabalho de insight, de revalorização, de reconstrução. Senão, você vai repetindo esse padrão em piloto automático, ad infinitum. O Jacques Lacan falava de tiquet e automaton, que são aquelas repetições que nós vamos percebendo na nossa vida, e nós temos aquela sensação de que resta algo a ser aprendido, algo a ser descoberto. É preciso uma outra forma de lidar com certas tensões. O Hércules precisava desesperadamente encontrar uma maneira de lidar com a tensão de ter a cabeça de um ser humano comum e uma força descomunal de um Deus. E isto tem um paralelo imenso na nossa vida cotidiana. Quer saber? Eu te conto. A gente sempre reclama de que não dá certo, de que está ruim, de que meu dia não chega. Muitas vezes nós temos essa sensação. Mas agora nós temos a Olimpíada. E nós temos às vezes na Olimpíada alguém que ganha ouro. Já viu a situação do cara? Antigamente nós tínhamos os ganhadores da loteria esportiva. Existia uma modalidade, hoje é Sporting Bet, é Bet, não sei o que e tal. Lá naquele tempo tinha a loteria esportiva. Você ia lá e fazia o jogo e tal. Era a casa lotérica. Os primeiros ganhadores, os que ganharam sozinhos, vários estavam arruinados 10 anos depois. Porque dar certo pode ser muito problemático, pode exigir muito de nós. E muitas vezes na nossa vida cotidiana, né,
Quando a gente consegue algo, a gente tem a sensação de uma proeza sobre-humana, ou pelo menos uma proeza que ultrapassa a nossa capacidade. Você escreve um poema, você faz alguma coisa, passa um tempo, você não lembra que foi você que fez, você vai ler aquilo e você fala, nossa, fui eu? Meu, que coisa! Você tem a sensação que foi outra pessoa, apesar de saber que foi você. Então, quando nós percebemos que os nossos atos transcendem e muitas vezes ultrapassam a nossa percepção, nós podemos estar diante de um impasse, tendo um poder, uma força que muitas vezes temos a sensação que nos ultrapassa. E toda essa atenção do Hércules, ela aflorou quando ele simplesmente falou, Pai, não me abandone. Só que o pai não abandonou, o pai morreu. E nós vamos estar vendo nos nossos próximos vídeos o que fazer quando somos orfanados daquilo que acreditamos ser nossa garantia, a nossa certeza. É isso aí. Muito obrigado. Nós vamos ver que a emancipação do pai do Hércules levou o Hércules a ser o que nós viemos a conhecer depois. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.